Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além das Linhas, comigo, Kaline Bradley. E você sabe que aqui é aquele nosso ponto de encontro com as maiores emoções do mundo esportivo de Pernambuco. Sempre com convidados especiais, um bate-papo leve, informações. E toda segunda-feira, às 14 horas, um novo episódio só para você. Além das Linhas, está só começando. Fala pessoal, mais um podcast entrando na área para você com as notícias do nosso futebol e do esporte, claro, pernambucano. Hoje aqui no Além das Linhas, comigo, Kaline Bradley, recebendo uma mesa linda de convidados para lá de especiais. Olha, ao meu lado, ele tocou muito essa sanfona no mês de junho e ainda estamos começando o mês de julho na ressaca dessa festa tão tradicional que é nossa, pernambucana, nordestina, do acordeon. Bem-vindo ao nosso podcast Além das Linhas. Kaline, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de a gente estar aqui, né? Falar sobre duas coisas que eu adoro, que é esporte e música também. E combinam muito bem, não é, Dudu? Combina. Tem tudo a ver. Dá pra dar uma aquecida pra gente? Muito bom! Quem tá com o sol lá da bola, dá pra dar uma aquecida, né, Dudu? Com certeza. Arrasta o sofá e dança forró. Olha, do outro lado da mesa, tem convidados também que eu tenho a maior honra de estar recebendo hoje aqui no programa, né? Ele é meu amigo, parceiro, falamos muito do futebol, do retrô, tá numa missão aí dura nesta temporada. Gustavo Jordão, diretor do Retrô Futebol Clube Brasil. Bem-vindo ao nosso podcast. Kaline, é uma satisfação estar aqui, né? Prometi que vinha e estou aqui. Não demorou, não. O terceiro episódio já está marcando Tá presença, bom. né? Como é que anda o nosso amigo parceiro Laércio? Lá está firme. Aqui, a nossa parceira, o Nibra. Eu gostei, foi a parte melhor que eu gostei. Foi, seu que ele podcast. gosta, A né? mais bonita foi, acho que, essa TV com esse logo. Muito bacana. Ele gosta de futebol, ele foi um dos que mais me incentivou, na verdade, né? Um ano atrás ele fala isso na sala dele, numa das reuniões que a Isso. gente teve, ele fala, Kaline, acho que precisava uma mulher fazer um podcast falando de futebol e você é a pessoa indicada. E sempre que eu encontrava com ele no Retrô, Kaline, Ele seu cobrava. podcast, Kaline, seu podcast, Kaline, você tem que Verdade. fazer. Eu vou pegar a visão dele, claro, que ele fala para o seguinte, né? Olha, o dinheiro não é problema para mim, então tem que pegar a visão dele, né? Tá tudo certo, Laércio. Que honra! Olha, a primeira mulher como convidada aqui no podcast não poderia ser outra. Ivete Lacerda, secretária de Esporte do Governo de Pernambuco. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Kaline, obrigada. Com muita satisfação que eu estou aqui. Primeira mulher, que bom saber. Isso. Né? Para falar de esporte e de música, né? Dudu também é um querido, né? Já conheço faz tempo. Retrô também. E você, uma querida. Né? Então, muito bom a gente falar de esporte. A gente já conversou muito lá na arena, né, sobre o Isso. futebol feminino. Isso. Né, Pernambuco vai receber sim os jogos do ano que vem, 2027, não é isso? Estamos numa marola e um movimento bom de futebol feminino, viu, Gustavo? Vou Que bom, cobrar do viu? Retrô. Pode contar com a gente. Inclusive, a gente não está recebendo os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino, que o Sport tá jogando, e está jogando lá no CT. Eu não sabia. Tá jogando lá no CT. Que legal, Tá vendo? Gustavo. O Retrô tá sempre ajudando o futebol de Pernambuco. O Retrô sempre é muito parceiro do futebol, né, Mas o pernambucano. futebol tem que se dar as mãos mesmo, né? E, tipo assim, a gente aproveitar esse movimento e empoderar não só as mulheres, mas o futebol feminino mesmo. A gente é sede da Copa do Mundo, viu? Ivete, e precisa de apoio, né? O futebol feminino ele é muito diferente, né? A gente nem consegue comparar. Não tem. Não tem comparação. Não tem nem valor comercial, Kaline. Né? A gente estava verdade. conversando isso ontem, né? E não tem valor comercial. Você não tem. A não ser em São Paulo, você vê um Corinthians que ainda consegue alguma coisa. Mas a nível de Nordeste, esqueça. A gente não tem valor comercial. Precisa ainda do próprio clube pensar em investir. Porque o clube só quer a renda ou o recurso para o futebol masculino. É fácil, né? É fácil vender futebol, Exato. não tem como, são mais valores. comercial, né? Precisa de uma marca para patrocinar uma jogadora. É mais complexo, entendeu? Engraçado que eu estava outro dia, Gustavo, Dudu, eu fui lá no esporte, falo do esporte porque o esporte tem mais tradição em relação ao futebol feminino, né? Depois, primeiro, bem alguns anos, era o Vitória de Santo Antão,
tinha time de seleção Eu acho que brasileira. jogou Libertadores. Jogou Sim. muito, era muito forte. A gente ia Isso. pra Vitória acompanhar o futebol feminino deles lá. E eu cheguei no esporte e eu vi, assim, aquele campo auxiliar do esporte que antigamente quem treinava lá era o profissional. Você lembra, Kleber, disso também? Né? Todos os treinos eu lembrava que o Homero lá sempre entrava no campo Você com lembrava o charuto, disso, o charuto, gente, com o Tá dizendo sua charuto. idade aí, viu? Porque faz tempo isso. Com o charuto, com a cadeirinha deles de praia, eu sentava lá com o charuto, acompanhava o treino do futebol masculino ali, né? E eu fui esses dias no esporte e falei, gente, o que é isso? O campo precisa. Vou aliviar, tá, Yuri, irmão? Precisa de uns ajustes, assim, bons, assim, tá? Tem capim, tem grama, tem tudo misturado. É porque as atividades agora estão todas no CT. Mas né? as Aí meninas treinam ali, Ah, Gustavo, não sabia. diariamente. não sabia que as meninas usavam. Né? Usam ali, e mudaram agora, né? Ficou maior. Mas o deixa eu campo. fazer uma defesa aí, Yuri. Por favor. Ele está aumentando o CT do esporte, inclusive uma das solicitações de aumento é para atender a futebol feminino Que e a bom. base. Né? Mas enquanto isso, A as ampliação do mulheres CT. só. Mas, Gustavo, aquele carrinho que você corta a grama, meu amigo, o Não, esporte claro, tem. isso é Se tranquilo. passasse ali, né, dava um Melhorava jeito. um pouco. Tentando ajudar, Melhorava viu? muito. Não, a gente sabe que o Yuri quer melhorar, só que é muita coisa também, né, Ivete? Mas, tipo, uma máquina que o esporte já tem, que corta a grama do campo profissional, poderia passar ali devagarinho, uma vez na semana, dava um jeito. Porque ali não só tem grama, tem capim, tem tudo que você imaginar Eu não ali. sabia Que bate na que canela. estava usando ali. Porque ali, quando a gente vai jogar, ali fica um estacionamento, né? É o estacionamento dos adversários. Não, ali não. É. É que do outro lado. Mas enfim, precisa de ajuste, eu acho que as meninas merecem. O esporte está em competição, É Ivete. competição. Então a gente não consegue realmente valor comercial por isso. Exato. No detalhe. É. Né? E faz uma diferença Interiorizar o enorme. futebol, né? Porque se a gente for ver a nível de dados, nós temos 185 municípios. A gente não tem 100 que tem futebol feminino. A gente está construindo uma Copa Intermunicipal de Futebol Feminino, Legal. né? Exatamente, para cada município ter seu clube, né? Ter seu time. E a gente colocar por região, e a gente terminar aqui, né? A final aqui em Recife, e aí as jogadoras, a melhor atacante, a melhor zagueira, a gente vê se os clubes pelo menos passam 3 meses com ela, para ver, pagando um Entendi. salário base, Decente, né? Para profissionalizar, Entendi. Mas com o apoio do com o governo. apoio do governo. Porque muitos clubes do interior, né, Dudu e Gustavo, a gente sabe que até para o futebol masculino não tem nem condições de montar, né, uma estrutura para. Imagina futebol sem apoio, não tem como. Não. Kaline, você sabe mais que todo mundo, futebol é um negócio caro. Nossa. Né? Futebol é um esporte caro que também ele volta, ele bem feito, bem gerido, ele também volta valores também legais, mas que precisa de apoio, precisa de incentivo, que é um esporte que, quando a gente fala futebol é um esporte caro, que só jogador ganha dinheiro, empresário, dirigente, não. É um esporte que movimenta a sociedade inteira. O cara que vende a pipoca na frente do estádio, o cara que sai Uma de casa... cadeia, né? Uma cadeia uma gigante. cadeia Não, a cada produtiva, R$1, a né? gente fez um estudo, a cada R$1 investido num jogo de futebol, ele retorna 6,5. Que bom. Informação importante, Que secretário. informação. 6,5. Entendeu? Então veja a cadeia que você está falando, o retorno, uma Copa. A gente ser sério, veja, a gente tá fazendo uma triangulação, a Secretaria de Esporte que vai presidir o comitê, mas eu tenho que trabalhar com turismo, que eu tenho que ver toda a rede hoteleira, restaurantes, bares, táxis, Uber, O transporte. né? O translado, Saúde, tudo. que eu tenho que ter hospitais, né? Segurança pública. Então veja a triangulação todinha o que movimenta o futebol. Mesmo que seja feminino, imagine o masculino, entendeu? Sim. Então, isso que eu estou dizendo. Não é só a questão do empresário dono de clube, é do questão também do executivo, quando a gente fala do governo, do executivo que eu falo do prefeito, entendeu? Os prefeitos têm que começar a ver que o esporte junto com a educação e cultura transforma mesmo o município. É impressionante. Todos os executivos que realmente que colocam o esporte em primeiro lugar, você vê o nível de melhora a vulnerabilidade, drogas, é uma coisa, até a questão da saúde, endemias, melhora tudo. 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 A gente fala que esporte, ele educa, ele transforma, ele inclui. Não tem jeito, né? Assim, como é importante. É. E ainda existe a questão do preconceito. Do feminino existe um preconceito. Eu estava num campeonato de judô. E aí, lá no Santos Dumont, tem um campo de futebol do lado, feminino. As meninas, aí uma tia, pra mim, tia, por favor, pede pra minha mãe deixar ela fazer futebol.
A outra pede, vai deixar futebol. Não, mas futebol é muito másculo. Ainda existe isso. Ainda existe. E muito agora, forte, infelizmente. muito forte. E muito forte. Entendeu? Então, são vários fatores, entendeu? Para o desenvolvimento do futebol feminino. Não é só a questão do comercial, tem muitas nuances para serem estudadas e serem. Vamos baixar a guarda e ver o esporte como uma coisa inclusiva, uma coisa positiva, entendeu? Oi, Ivete, mas não é porque às vezes assim o pai ou a mãe enxergam o futebol feminino, porque ainda não tem essa visibilidade, esse profissionalismo que acabam meio que Mas é isso. também preconceito, tem que haver, preconceito assim, tem que haver uma triangulação de várias partes. Tem que haver a questão do governo, a questão tem que haver. É uma coisa muito. Não é do pai, da mãe, do técnico, do treinador, do comércio, de tudo. São campanhas que tem que se fazer. Entendeu? De você pegar um case de sucesso, você multiplicar, colocar na mídia. Entendeu? Porque tem muito aquela coisa, não, é só aquilo, aquele futebol. não, Não não. é isso, gente. Não é. Que missão a sua, Ivete? Né? Tô pensando na sua missão Você vê, agora. O time de futebol feminino lá do Santos Dumont, que a gente tem um centro de desenvolvimento de futebol feminino. Eu tenho meninas de 15 a 55 anos jogando futebol. 55. Minha jogadora mais velha, 55 anos. Minha idade. E elas treinam Treinam lá dentro do duas Santos vezes Dumont. a semana, é isso? 2 vezes na semana. É com a Marlene. A gente precisa gravar com essas meninas, Vamos lá, Ivete, vamos lá, por vocês favor, são Luana. convidadas. Eu quero sim. Vamos lá. Já gravou? A gente já gravou. Vamos gravar, eu joguei, quero. chutei, foi massa. Que legal. Muito legal. Olha aí, É Gustavo. bom saber disso. Que E eu disse, foi logo no anúncio da série, eu disse, vocês estão ligadas que eu posso levar vocês para um jogo aqui? Ela, por favor. Isso mexe com a imaginação Né? dessas meninas, né? Enquanto a Marta, eu lembro quando a Marta, ela estava aqui treinando, a gente foi lá gravar na arena, e eu lá com o telefone assim, aí ela parou bem no meu, ela falou, gente, não vou ter que falar com a Marta, eu vou ter que falar com a Marta. Aí eu, Marta! Aí ela olhou, esse vídeo rodou, gente, foi muito legal, porque a assessora, não pode estar falando com elas, Karine, porque tem que tirar atenção. O que é isso? Uma vez na vida aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Não, eu acho foi que muito legal. E tá tendo um esforço gigante, CBF, FIFA, de fomentar o futebol feminino. Mas precisa. Eu acho também, concordo. Precisa organizar, porque tem que chamar. Futebol sem dinheiro não funciona. Organizando campeonatos, chama patrocinadores, chama. Então, assim, Acho que vai ter uma tudo, Copa né? aqui, que a federação está promovendo. Não sei se o governo do estado está Tá junto, envolvido. Copa Maria Bonita. A Copa Maria Bonita. A gente vai receber as delegações. Isso, né? São os 9 estados do Nordeste. Isso. Cada um vai colocar seu E o nome sua muito seleção. sugestivo, Copa né? Bonita. Foi. Copa Maria Copa Maria Bonita. Bonita. É. Igual a nossa Copa Atlântico. E vai ter a Copa Rainha Marta, gente, em Alagoas. Em Alagoas. Também, que são, né? Que A gente tá legal. lá, em novembro. E Marta vai entregar o troféu. Mas essa Copa lá em Alagoas Cada estado vai mandar uma manda seleção. uma. Ou time, uma seleção. Time, manda Né? uma seleção. Uma seleção. Provavelmente a gente vai mandar do esporte. Só tem o esporte. É. Né? Não tem Veja. Pojuca também, viu? Pojuca. É bonito. Ou aí. pode mesclar, enfim. Mas O esporte Náutico vai- também Dá joga, uma né? mesclada. Dá uma né? mesclada, A as gente vai ver. melhores, enfim. É. Daqui vai ser a técnica, já sabe? Provavelmente é do esporte. A do esporte. Tá vendo ainda? Ela é ótima. É. Mas ela foi demitida. Foi, eu tô sabendo. Acho que ontem, Ontem, foi. Foi, Eu gente. tava achando que era um fake news. Não. Fake- Eu tava... Vamos recontratá-la, por favor, Ivete. Yuri, Yuri, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Copa, tem 2 Copas. Né? Veja como o movimento, como eu falei, a Marola tá boa, porque em 6 meses nós temos 2 Copas femininas. Maria Bonita e Rainha Marta. Que legal. Quer dizer, tá crescente. A Maria Bonita vai acontecer quando, A Ivete? Maria Bonita é outubro, é uma Outubro. semana só. Uma É semana. perto da Copa Atlântico da gente. É. Inclusive, quando a Copa Atlântico começa, tá acabando a Maria Bonita. E os jogos vão acontecer no retrô, é isso? Não. Alguns jogam no retrô, alguns outros jogos pontos. na arena. Na arena. Legal. Quantos times vão participar, Ivete? 9, um de No- cada estado. Um de cada 9. estado. É tiro curto? Tiro curto. É. Tiro curto. Que Mata-mata, legal. A gente é. vai acompanhar. Quer saber dessa senhora. competição? Muito bacana. Pra que time você torce, Edu? Tá bem aí quietinho? torço pro Esporte Clube do Recife, tá complicada a situação. Quarta-feira agora, volta, né, o time a jogar, tem Copa do Pois é. Nordeste, tem a reestreia do Daniel Paulista. Mas isso teve um amistoso, né, contra o Sub-20 e o profissional empatou. É, Não mas foi? isso não quer dizer nada, Isso quer viu? dizer- Não, você não anda Fique com isso, não, tranquilo pelo em relação amor a de Deus. isso. Isso Né? não quer dizer nada. Mas você observa assim que realmente está muito aquém, né, o esporte. E uma coisa que eu tava olhando nesse interclubes aí, né, no Mundial de Clubes, assim, que é até uma provocação, assim, que eu tava pensando, né? A gente viu times brasileiros
disputarem com times europeus Sim. e surpreenderem, né? Aí eu tava até pensando, eu digo, cara, não seria um momento até do treinador olhar para os clubes do Brasil para montar, né, a seleção, né? Porque eu lembro que sempre a seleção brasileira, né, ela era montada só por jogadores Do Brasil. Europeus. Europeu, sim. Só jogadores que jogavam Sim. na Europa, né? E a gente vê aí, eu acho que é o único país que tem 2 clubes nas quartas de final, né? Tem o Fluminense e o Palmeiras, né? Esse Que Palmeiras. pode dar uma Que final pode dar uma brasileira. final, Isso. Uma final brasileira, um dos um dos finalistas dois, vai ser Brasil. brasileiro. Não é brasileiro, mas é isso. E eu acho que aí quando você chega, os caras com a referência, né, jogando contra o Inter de Milão, aí vem jogar aqui e vai pegar os times realmente bem abaixo. Eu acho que vai ser complicado. Então o Sport tem que realmente treinar, se fortalecer, não sei de onde, para poder tentar salvar aí tentar, se for rebaixado, que infelizmente eu acho que vai ser, mas que não seja Calma, tão Dudu, distante aí. ainda restam aí 27 Mas, Dudu, deixa eu lhe jogos, explicar. Dudu. Você levantou um assunto que a gente vem discutindo, a gente do futebol vem discutindo muito. O problema do futebol do Brasil não é tática, técnica, não é atleta, Não é qualidade. não é nada disso. O problema do futebol brasileiro é que aí passa por diversas questões. Talvez o país do tamanho continental que é o Brasil, de muita coisa. Mas é organizacional. O Brasil precisa estruturar o futebol dele, né? É um problema que não é de gente, é estrutura. Eu tive há pouco tempo agora, passei 25 dias em Portugal, só andando, visitando todos os clubes, de distrital até o campeonato de Champions League. E o problema da gente é estrutural, só. Se o Brasil tem o mínimo de organização estrutural que tem Portugal, a gente tinha 10 Copas do Mundo. Verdade. Não tem dúvida. Portugal tem campeonato distrital, que é um estadual dele lá, durante 10 meses. Série A e B de distrital. Tem campeonatos Liga Revelação, que é os jovens que, quando acaba o sub-20 do futebol brasileiro, a gente não tem. Tem jogador Mais brasileiro nada. que precisa de mais tempo, de maturar, que precisa de Isso. mais 2 anos, que não foi uma formação legal. Aí não tem. Se Aí, não subiu com Portugal tem 20 uma liga- anos, Aí acaba a Aí carreira. Portugal tem uma Liga Revelação, que atende lá os 6 meninos. Depois tem série 3, a Liga 3, Liga 2 e a Liga 1. Né? O Brasil joga no primeiro quadrimestre do ano 800 clubes, que são os estaduais. Acabou os estaduais do Brasil, 124 clubes jogam, 600 fica sem jogar. Verdade. Veja a quantidade de gente que fica sem jogar. Então, outra coisa que tem no futebol brasileiro, um tal de ranqueamento. Então, o ranqueamento, ele da base, é o mesmo ranqueamento do profissional. Então, isso é uma anomalia que a CBF, que ele inclusive já está discutindo isso, precisa resolver. Por quê? Ele foge dos investimentos, como o do Retrô, por exemplo, que é um time novo, que precisa de tempo para ranquear, e aí não joga as competições brasileiras na base, e aí um clube mais antigo, que tem nenhum investimento na base, joga. Que tem uma certificação que a CBF pede, a gente tem, um time não tem, mas tem um ranqueamento e joga. Verdade. Então, essa estruturação precisa acontecer. Fazer uma reforma, né? Porque aí a gente vai ter vários jogos desse. Veja, o futebol brasileiro, ele é o melhor futebol do mundo, não tem europeu. Agora, o europeu é mais organizado. É verdade. Aí se sobressai em relação a isso. Uma paradinha aqui para dar um alô para os meus parceiros. Pode ser, Dudu? Pode ser, Ivete? Claro. Eu quero falar do nosso centro universitário, né, que é o segundo melhor centro universitário do Nordeste. A nossa Unibra está aqui, acreditando mais uma vez no futebol e no esporte pernambucano, e também a FPS, que é o centro esportivo mais moderno, mais diferente para você estar aproveitando nas redes sociais, acompanha tudo da FPS e aproveita, ao meio do ano está chegando, tem vestibular, por que não dar uma olhadinha na Unibra, que é o segundo maior centro universitário do Nordeste. Gostou, Gustavo? Eu gostei. Inclusive, lá no Retrô, a gente recebe todos os alunos. Lá é um grande campo de extensão da Unibra. Tentei muito ir para lá, mas o Laércio não deixa. Não, é porque você não é aluno Libra. É. Então não pode Ele- ir só os alunos. Já se matricula, então, viu, Tentei lá, cara? vai, Se você for aluno Ivete, Libra, não aí é que Laércio não deixa, aí o Gustavo não deixa, porque você não é aluno, não deixa. Você eu já tem que chego ser bem aluno. direitinho, presidente, eu preciso fazer alguma coisa. Então a gente recebe lá, viu, Kleber? Viu, secretário? Os alunos da Unibra de nutrição, educação física, administração, né, de fisioterapia. Então, as pessoas são formadas. Inclusive, isso é muito legal, porque tem muito aluno que se forma lá, aprende lá e vai trabalhar em outros clubes. Isso é legal, muito bacana. Obrigada ao Unibra, obrigada à FPS, acreditando no esporte, no futebol pernambucano. O Retrô.
Precisa sair da zona de rebaixamento, né? O que está acontecendo com o Retrô em 2025, hein, Gustavo? Não tá diferente alguma coisa lá em cima? Veja, quando você fala o Retrô, você fala o futebol do Retrô. O futebol do Retrô. O Retrô ele tem tido algumas irregularidades no resultado esportivo, Isso. que é normal quando você fala um planejamento e um planejamento não sai como você pensa. Então, a gente está tendo um ano ruim em relação à Série C, mas a gente foi finalista do Campeonato Pernambucano. A gente é o único clube pernambucano que está na 8ª da Copa do Brasil e a gente está a uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Eu prefiro pensar assim. Muito bem. É mais fácil. É mais fácil, porque há alguns encaixes e alguns resultados esportivos dentro da Série C que a gente deslizou. Mas a gente tem 9 rodadas que eu tenho certeza que a gente não vai cair de divisão. A gente tem um comandante novo, que é experiente, que conhece a divisão, que sabe do que precisa saber. A gente tem, você não vai me deixar mentir, um dos melhores elencos individuais da Série C. Isso. Nome a nome, né? Então a gente precisa fazer os encaixes necessários. E tem que fazer logo. E eu acho que vai ser rápido. Torço para ser rápido. E a gente dá uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Como é bom pensar assim, né, Ivete? Eu queria às vezes pensar assim. É o copo meio cheio, né? Isso, não tá certo, tá só certo. uma vitória. A gente olha pra trás também e vê aquela goleada sofrida, entendeu? Londrina. São contingências do futebol, acontece. Veja, a gente leva um gol muito cedo, 2 minutos depois tem um goleiro expulso. E pega um time muito bem montado. A gente sabe que o futebol... Agora, falando do futebol, assim, a gente fala quando tem muitos técnicos, sempre tem alguma coisa diferente. A Série C mudou um pouquinho o pensamento do Retrô em relação não mudou, continua com Não aquele mudou mesmo nada. pensamento? Não Porque a gente mudou. teve o Dico, a gente teve o Evaristo, teve aí o Milton, o Íris e o Milton, Íris Milton. de novo e agora Itamar. O Itamar. 5, né? 6. 6. Sem Eita, mudança. eu pensei que 5 já era muito, mas 6... Porque a gente não estava encontrando essa regularidade que a gente precisa. Então, essas mudanças, elas passam a ser naturais, né? E a gente estava buscando acertar. E acho que agora a gente vai conseguir ter essa Uma regularidade. calmaria. Uma regularidade. Só precisa de uma vitória. Uma vitória a gente sai dando rebaixamento. E manter, né? Porque a competição tá na... Mas veja, quando você está nesse ambiente turbulento, você precisa sair da turbulência. Certo. Saiu da turbulência, Ai, vamos agora... Estabiliza. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então a gente precisa sair dessa situação incômoda, que é a zona de rebaixamento, que é só uma vitória. O Love tá bem. Gente, eu adoro o Love. Muito bem, Vamos fazer motivado. Assim, só Love aí tem. Gente, eu gosto muito do Wagner Love. Eu era muito fã. Nova Eu contratação. gostava muito Nova dele lá contratação. no esporte, assim. Ele é muito acessível, sabe, Vete? É aquele jogador experiente que já passou por vários clubes, mas que não é aquele jogador assim birrento, tipo, não vou falar com você, não quero agora. Wagner é Fala com muito o assessor, entendeu? trabalhador, muito atleta. Ele né? é muito assim, tranquilo, Dado. muito bom, sim, né? Tem uns que nem joga, nem faz gol, e para entrevistar é ralação, Ivete. Geralmente os Eu vou- jogadores que não eu são vou de te- verdade, eu vou eles te são assim. contar que Os a de gente verdade, sofre, eles não dá sofre. problema. Só Love, como é que é? Rola, não. Vamos lá. Só love, só love, só love, só love. Só love, só love, só love, só Sabe isso, love. né? Isso é um prenúncio de que vai dar Rapaz, tudo tá certo. vendo? Tá tudo Nove bem. vai fazer um gol, gol rapaz, agora, depois do que negócio você desse. É, tá O vendo? show. E quando ele fizer o gol, tem Ele tem que que falar fazer. Só nome, Pra só você. nome. Não, encontrei com ele, tava passando lá no clube, fui entrevistar o Itamar, né? Passei por ele tinha uma máquina assim encostada lá, assim, eu falei, esse cara não é normal por aqui, ou é do presidente ou de alguém, né? Aí ele passou, todos com ele. E aí, Kaline? Eu falei, opa, só Love. Ele começou a dançar, Ivete. Ele parece que é ouvido a música, entendeu? Só Love. Ele começou a dançar lá, assim, uma figuraça. Gosto muito dele. Eu creio que ele vai ajudar muito. Vai sim, O vai ser. Retrô. Eu tenho certeza que ele vai ser um dos pilares para a gente não cair. Dentro de campo e fora também, pela experiência Ele dele. é um atleta, ele puxa treino, muito comprometido, né? Apesar da idade, ele fibrado, trabalhador. experiência também, né? Unindo com Ele é a muito juventude bom de jogador. vários jogadores do retorno também. Vai dar certo. Eu queria ver ele no Santa. Depois do Retrô. Esse é um fenômeno, Clebinho. Eu falei pra ele. Viu, Kleber? Ela sai Ele tá com cada quantos anos? Ele tá com quantos anos? 40. 40, pronto, rapaz. Ele Talhado falou, vai ficar- ele falou que pegou um táxi chegando aqui no Recife, velho. O taxista falou assim:
vá pro Santinha, né? Deixa eu esperar já lá o meu amigo Laércio, depois eu vou pro Santa. Esse é um acontecimento no Arruda, minha filha, aquela torcida, Você não tá sabe? satisfeita com o Galhardo, não? Não, Ah, ainda não. igual de carinho porque ela não pipoca, viu? Não, ainda não. Nem conheço o Galhardo. Tentei falar com ele várias vezes, mas ele só fala pra minha concorrente, entendeu? Ele tem uma amizade, assim, muito afetiva com a minha concorrente, assim. Eu não queria falar aqui agora, assim, não. Só com as minhas amigas do outro lado, entendeu? Aí a gente não conseguiu ainda entrevistar Galhardo. Qual o problema você falar com a gente? Não conseguimos ainda. Nem o Galhardo, nem o Gabriel Galhardo. Tentamos já algumas vezes. Já dançou forró com a minha concorrente, já foi pra rua. Já fez assim várias pautas. A gente ainda tá vendo. Então peça logo. Um abraço. Não, o Galhardo é marketing, né, no Santa, assim, tá jogando, tá ajudando também, joga muito, né, ele não dá pra ele jogar futebol. Ele é um cara que ele joga muito, a torcida gosta do Galhardo, só que só o Galhardo, quando ele quiser falar com a gente, tá tudo certo. Estamos na pauta, né, Ivete? Não vamos sufocar o artista, de maneira alguma, por favor. E seu esporte vai bem. Vai ter Copa do Nordeste agora, quarta-feira, transmissão da TV Jornal. Vamos ver se as coisas melhoram, né? Se o Daniel dá um... Daniel dá... Eu acho que foi um Reestreia. grande acerto, Daniel. Não, eu TV. também, eu gostei muito. Grande acerto. Eu gostei muito da contratação dele. Tem uma história, né? Conhece as entranhas do clube, conhece Conhece a tudo, torcida, né? Conhece a torcida. Ivete, qual time você torce? Não posso dizer, não. Não pode falar. Secretária não Não pode. secretária, não pode. É igual a radialista, né, Ivete? Secretário de Esporte não pode ter time, né? Senão... É Pernambuco, né, Ivete? Ela qual time que ela torce. Isso ela diz também. Belo Jardim Futebol Clube. Olha, saiu bem. Beautiful Garden. Do Mendoncinha. Calango, né? Do Calango do Calango. Agreste. Um É. abraço, Mendoncinha. Falou que vinha aqui no programa. A Nádia falou que ele vai E vir. o importante que ele venha é que ele faz um trabalho de base muito legal lá. Há uns 15 dias atrás nós tivemos um aniversário do Belo Jardim. Isso. E ele levou Ney Silva e levou exato. Amanda, do futebol feminino do Sim, esporte. do esporte. Uma coisa, as meninas enlouquecidas, os meninos enlouquecidos, foi uma coisa assim. Inclusive o único Ele campeonato tá com um time de sub-20. futebol feminino e masculino. O único Futebol. campeonato E tem sub-20, escolinha ele lá foi também. bem. É muito legal. É. O Belo Jardim foi muito bem no campeonato sub-20. Sim, espero que ele venha forte, né? Próxima temporada, estão se organizando lá para A voltar. gente troca muita figurinha com ele, porque o trabalho dele é muito legal lá. Que bom. Vamos dar uma passada rapidinho no esporte, Dudu, pra gente ver, puxando o gancho aí do Daniel Paulista, né, retornando ao esporte, voltando agora na Copa do Nordeste contra o Ceará, que é jogo único, é ganhar ou ganhar, e com poucas mudanças, até porque o esporte já fez tantas contratações nessa intertemporada, Gustavo. Cara, quando acaba o Pernambucano, eu torço para todos os times de Pernambuco. Exceto quando for jogar com o Náutico na Série C, não vou torcer, Sim, né? sim. Mas eu quero que todos os clubes de Pernambuco vão bem, subam, porque é bom pro futebol, é bom pro segmento que a gente atua. Então é bom ganhar do esporte, o esporte na Série A. E veja como valoriza o Retrô, por exemplo. A final do Pernambucano, a gente ganhou do esporte na casa dele de 2-1 e um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é muito legal. Né? Então, e a história lá do ranking, é bom que ranqueia os times de Pernambuco e, consequentemente, nossa federação. Quando a gente sobe no ranking, tem mais vaga de Copa do Brasil, mais vaga de Série D, mais vaga de Copa do Nordeste, mais trabalho, mais gente, mais dinheiro, é tudo mais. Então, eu quero que todos, o Retrô suba, Náutico suba, Zé da Cruz suba, Sport fique. E assim, muita gente fala isso e Dudu, quer dar um tempinho na sua... Você pega, Kleber, um pouquinho para ajudar o Dudu? Kleber do acordeão, Quantos quilos? São 12,5 nos primeiros 15 minutos, eu acho. Depois, assim, é só... Mas assim, eu sou torcedor do esporte, mas eu também penso assim. E fiquei muito feliz com essa ascensão do Retrô em tão pouco tempo, né? Já com título nacional. E eu sempre digo, quando no Pernambucano, né? Não tem Cada como. um tem o seu, né? Cada um tem o seu, mas assim, no Brasil, eu acho que já existe, esse preconceito do Sul com o Nordeste, e a gente não se ajudar, né? Eu acho que não pode isso. Eu não vou vestir a camisa do Santa, né? E ir pro Arruda, vibrar lá e torcer, não, mas eu quero que o Santa suba, eu quero que o Náutico suba, eu quero que o Retrô suba, eu quero que o Sport não caia, e eu acho que esse tem que ser o pensamento
para poder Pernambuco Crescer. Crescer. A gente precisa com crescer, futebol, né, como Ivete? Senão só vai ter um esporte. time sempre. Não dá. A gente tem que ver o Santa buscando aí uma SAF Isso. para E melhorar. Pernambuco tem um futebol forte. Você vê, é o único estado no Nordeste que tem menos torcedores com a influência do Sul. Você vai em Alagoas, João Pessoa, Paraíba, Rio Grande do Norte, é muito torcedor do Flamengo. Os famosos torcedor Isso. misto, né? E aqui não. Aqui a gente tem Eu é pra Santos, torcer. é Náutico, é Esporte, o O Retrô Retrô. conquistando Tem aí. um pouquinho aí, mas tem. Mas tá chegando. Inclusive, muitos torcedores do esporte, Náutico e Santa, tem um segundo time que é o Retrô. Que bom. Que antes era o Mequinha, né? Lembra? Era, tá voltando aí o Tá Mequinha. voltando, né? Tá aí, tá forte. Que legal. Dudu, por que todo artista, quando vai subir no palco, fala assim, quero torcer do Santa? Não tem isso, não tem? No final do meu show, eu digo que são duas paixões do brasileiro, que é o forró, do nordestino e o futebol. E aí eu toco o hino do Santa, do Náutico do Esporte. Tenho que aprender o hino do Retrô, do Central. Quando eu vou para o Sertão, tem gente que fica com raiva. Cadê o do Flamengo e do Corinthians? Aí ficam com raiva. Mas mas assim, tem muito isso. Eu acho que são paixões, né? A música. A música tem sempre. Cada torcida do Você falou Santa, uma do coisa boa, Náutico, do o hino do Esporte. Retrô é muito bonito. Por que o hino do Retrô é bonito? O Retrô, ele nasceu da ideia de Laércio para os filhos. Sim. Então o hino do Retrô fala exatamente isso. O time que nasceu do amor da família para o futebol. De pai para filho passou. Você sabe o hino todo, Gustavo? Eu sei. Quem fez o hino foi o meu vizinho, que é Alves Roubo Doente, que era meu vizinho na época. E é um violonista muito famoso, que é Paulo Barros, professor Sim. Sei quem é. do conservatório. E aí eu falei pro Paulo, e tem uma história engraçada nessa história do hino. Paulo, precisa fazer o hino do Retrô. E ele falou, vou lá visitar o Retrô. Ele foi lá, conhecer o Retrô. Ele tem que entender E para passou, compor, né? Para inspirar, Aí né? fez a primeira versão, eu passei para Laércio. E aí, Laércio, eu precisava mudar isso aqui, eu queria mais um ritmo de frevo e tal. E aí, no dia para mostrar a versão final, foi lá no Chalé, que era o antigo. Aí tinha um funcionário da gente que era um pouco mais velho, tinha Laércio, eu, e aí eu cheguei com o Paulo. E Laércio começa a falar com o Paulo. E Paulo discutir. E Laércio, acho que quem não conhece, Laércio é garotão, tatuado, cabelo arrepiado. Sim. Aí Laércio faz, ô Gustavo, sai com o Paulo para mostrar o restaurante aí, mas gostei do hino. Aí Paulo Barro faz assim, ô Gustavo, por que Laércio tá tão calado? Eu disse, como assim tá tão calado? Laércio é o que tá falando contigo. Eu disse, aquele garotão ali, Laércio. Ele pensava que Eu disse, eu só pensei que era o outro ali. Mas olha, tem inclusive, você falou essa questão da música com futebol, tem tudo a ver, né? A arte com o futebol. Eu sou formado em educação física, inclusive. Você estudou com o Dico? Estudei com o Dico? estudei com o Dico. Quando ele assumiu, eu fiquei muito feliz, né? Lá o Retrô, né? Teve aquele outro que era do esporte também, o Branquinho. Quando eu tava entrando na faculdade, ele tava saindo, um treinador, esqueci agora o nome dele. Do esporte, você lembra? Desculpa, do Santa. Dado. Pronto, quando eu entrei na faculdade... Só Dado fera, tava você saindo. quase... A Só gente fera. estudou, Luiz Felipe também, um que é assistente técnico, se eu não me engano. Felipe Lins. Tá no A gente Retrô, estudou junto. O pronto. Sub-15 vai disputar a final do Pronto, Sub-15 a gente agora. estudou. E assim, a gente pagava uma Você disciplina. passou pelo futebol assim, Passei. quase vai e voltou, né? E a gente estudou uma disciplina chamada Sociologia do Esporte. E quando o professor viu que eu era da música, ele disse, Eduardo, né? Que o nome é Eduardo, vamos fazer um trabalho que liga o que é que tem a ver a música com o esporte. A gente fez um trabalho sobre isso, a gente tem tudo a ver. O maestro, ele é como se fosse o técnico, né? Os músicos da orquestra são os jogadores, né? O treino, ele é o ensaio, o jogo é o show. Então, assim, isso em aspectos, assim, e tantos outros aspectos, como a gente, qual jogador que não fica nervoso antes de entrar no jogo? Nossa. E qual artista que também não dá o frio na cabeça antes de subir no palco? Então, assim, a gente Não tem graça, né? Não tem graça. Você tem que repensar o que você vai fazer. Então, assim, a gente fez todo um trabalho justamente fazendo essa analogia, essa ligação, esse elo aí entre o esporte e a música, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Você vai aquele torcedor que vai pro estádio ou ainda não? Eu vou sim. Eu não tenho ido muito, né? Não tenho ido muito, mas eu gosto muito de ir, gosto de ir ao estádio, mas quando não vou sempre tô acompanhando, sou aquele torcedor apaixonado. E sou apaixonado por esportes em geral, né?
não só pelo futebol, mas eu treinei durante muitos anos, cheguei na faixa marrom de judô também. A gente trabalha, inclusive, com projetos sociais, com música e esporte também. A gente tem um trabalho onde tem oficinas de música para crianças de baixa renda, onde tem a questão da inclusão, da Que oportunidade. legal, Dudu. Dentro dessa mesma empresa tem também aulas de taekwondo, onde é oportunidade, né, para o atleta, para a criança, mesmo que ele não se torne um profissional, mas que ele saia da vulnerabilidade, ele bote a cabeça ali para algo que vai fazer ele crescer. Que legal, Dudu, não sabia. Tem Isso. Instagram, projeto, tem alguma coisa Isso, assim? tem o projeto que eu trabalho chamado Cultura é Vida. Quem puder já segue aí, que é a parte da música. Mas é @Cultura é Vida. Isso, tudo Cultura é junto. Vida. Cultura é Vida 2024, começou ano passado. E o do esporte, eu vou perguntar daqui a pouco, eu digo. Você me fala Que é de daqui a pouco. taekwondo, de vários outros esportes Que legal. também, de campeonatos também, de bairro, de futebol. Daqui a pouquinho Você me eu passo fala. o nome. Ô, Ivete, como é que tá esse trabalho, né, do governo no geral em relação à Copa do Mundo feminina? O que já avançou? Né, a gente pode... A FIFA esteve aqui faz ou menos uns 20 a 30 dias, né? Foi quando ela deixou o caderno de encargos, foi quando ela fez uma visita técnica por toda a arena, né, e arredores. E aí ela passou 2 dias aqui. Não, minto, ela passou 24 horas aqui. Ela veio pela primeira vez e depois na segunda vez ela veio só para realmente fechar o caderno de encargos e colocar tudo que a gente tinha que ajustar. Como eu te falei, placar, trocar os refletores por LED, né, placa solar, ajustar alguns estofados. Muitas mudanças, né? Muitas mudanças, entendeu? Aí, mas isso está tudo no caderno de encargos, com cronogramas para a gente cumprir, junto à FIFA também. Tá? A gente sempre tem uma reunião mensal, né? Como eu já falei, a governadora está colocando um decreto com uma comissão técnica, do qual a Secretaria de Esporte eu estou presidindo, junto com os demais secretários, para a gente ver esses órgãos setoriais, todas as ações e atividades. Mas assim, está tudo, graças a Deus, como eu falei, está tudo dentro do cronograma. A FIFA está partindo agora para vir visitar os CTs e para fechar toda essa parte, né? Como é essa parte dos CTs? Essa parte de CTs o governo não participa. A gente participou da reunião, mas a FIFA vem direto e vai no retrô. Eu nem acompanho. Ele vai retrô no esporte, não sei se vai no Náutico. Eu não sei se o Náutico passou para essa segunda fase. Mas esporte e retrô, Certeza, é certeza. E o nosso, ele está muito adiantado, que inclusive a gente já está discutindo a parte financeira. Isso. De quantas Porque a vai FIFA pagar. paga para os CTs ficarem prontos Isso. dentro Isso. do padrão FIFA para É o que a receber secretária as falou, do caderno de encargos. Dentro do caderno de encargos, ela vê o que atende, o que não atende, precisa melhorar, o que não precisa melhorar, o cronograma que você precisa atender, e ela diz, eu vou te pagar X por isso. Ok. E ela paga de acordo com o uso, né? Sabe, ela coloca datas, vamos dizer 60 dias, mas ela não utiliza os 60 dias, ou se utilizar os 60 dias, entendeu? Eles pagam. Pagam. Bom, né, filho? Bom, Precisamos, né? Precisamos. O retrô, você tem que valorizar muito o retrô no seguinte sentido. O retrô não é um clube associativo como Esporte Náutico e Santa Cruz. O retrô é um clube de um dono e que só tem uma fonte de renda, que é ele. Então, a gente precisa dizer muito a coragem que Laércio tem de investir no futebol, no segmento que tem. Porque, veja, a quantidade de dinheiro que Laércio não investe no futebol, todo mundo diz, mas ele vai tirar de volta. Mas não é garantia de nada que ele vai tirar de volta. Eu acredito muito como o trabalho que a gente vem fazendo, principalmente na categoria de base que você conhece, a gente é hoje o maior fornecedor de venda de atletas de base do Brasil. Não sou eu que digo isso não, tá? São os números que dizem isso dos maiores fundos de investimento que estão aportando dinheiro no futebol. Hoje o Retrô é um case de sucesso do Brasil. Você vê, a maior base do Brasil hoje, mais vencedora, e a base que mais vende atletas para o mundo é a base do Palmeiras. A gente tem 24 atletas. 24 atletas. Inclusive, tem vários donos de clube, mas que tinha o clube pronto, de forma associativa, e compra o clube, né? No caso do Retrô, não foi assim. Isso. O cara começou... O Retrô é verdadeiramente zero, um negócio. isso, A base da gente ela é muito forte, estruturada. A gente tem iniciação, sem falar da parte social. E não tem ajuda de ninguém.
é Laércio Futebol Clube. É um entendeu? negócio muito caro. É, Muito caro. Então, essas coisas é a criatividade da gente. A gente não tem um sócio torcedor que pague, não tem uma torcida grande. Então, a gente tem que fazer valer a FIFA, fazer negócio com o CT, receber clubes de fora. A gente é um cadastrado da Palas, que recebe os clubes que vêm jogar aqui. A gente tem nossas copas, hoje a Copa Atlântico, Kaline acompanhou o nascimento da Copa Atlântico. Ela nasceu com 16 clubes, na segunda edição ela já passa para 24 e na terceira edição, que é desse ano, ela continua com 16, ela está na quarta edição. A gente vai para 32 clubes esse ano. É a segunda maior Copa da categoria do Brasil. Ela só perde para a Copa São Paulo. E a gente fez uma cobertura muito bacana ano passado, né? Ano passado a gente fez uma cobertura. E o show de bola junto com o Sistema de a gente abraçou a Copa, muito foi bacana. Muito legal. A gente legal. inverte o eixo, sabe, secretária? Antigamente todo mundo ia para o Nordeste para jogar futebol de boa qualidade. Agora o Sul vem para o Nordeste. Vem para o Nordeste. O Nordeste tem que sair para o Sul. E agora a gente inverte o eixo. Então tá aqui em outubro, São Paulo, Inter, Atlético Paranaense, Palmeiras, Santos. 10 dias dentro do CT, isso que deixa dentro de negócio Pernambuco. para o Estado. Nossa! Foi o que eu falei, entendeu? Aí, como você está perguntando da Copa, as FanFests, toda essa questão do entorno, não é só dentro da arena, né? Mas é todo o entorno. As FanFests que vão ter, né? Por todos os locais, cidade, né? né? Isso, né? Então... E investimento em translado, né, Ivete? É muito importante. Jogos na arena, a gente sabe que a dificuldade, a distância que as pessoas reclamam tanto para chegar no equipamento que é moderno, né? Temos que tamanho. é isso que eu estou falando. Esse comitê que será formado, que na época da última Copa era a Secopa, que houve uma secretaria, né? Então, todos os órgãos envolvidos, então, mobilidade, questão de trânsito, como você falou, tudo isso vai ter que ser verificado, segurança, são todos esses órgãos que vão trabalhar integrados num plano de ação para que porque vai vir gente de João Pessoa, vir gente de Alagoas, né? Né? Nordeste todo, Brasil todo. Todo. Entendeu? Eu quero falar um pouquinho aqui rapidinho dos jogos escolares. Como é que estão? Pois é, a nossa menina dos olhos de ouro, né? Eu sei disso. Eu acho que todo mundo, acho que a maioria, né, já participou de jogos escolares, né? Veja bem, é como você disse, todo mundo já participou dos jogos escolares e você ter isso como uma base nos municípios, né, do qual nós temos 3 fases que começam de lá para vir para a capital, né, onde os municípios lá da ponta começam, né, nas fases municipais, que eles começam a fazer, e aí eu fui para vários no início, aquela coisa assim, bem pequenininha, que eles vão acender a tocha, parece que eles estão naquelas Olimpíadas, assim, eles vivem aquilo, né, muito importante. Aí de lá sai, então, são mais de... É toda a rede estadual que é envolvida nisso, né? Então, não são só atletas que vêm, mas tem muito recurso investido por parte do governo do estado, que faz esse translado, que recebe muito bem eles aqui. Então, quando vem para a segunda fase, que é a fase, né, que a primeira fase são os menores, a segunda fase já são os maiores, né, que um vai para os jogos da juventude, o outro já vai para o nacional, que vai para o brasileiro. Então, a gente tem depende da idade, né? Cada um vai, mas assim, eles vêm assim, você vê assim, é o momento deles saírem do interior para vir para a capital para disputar uma medalha e voltar com a medalha, entendeu? É assim. E a viagem, a hospedagem, tudo isso. Fazer a mala, né? Fazer a mala, trazer, voltar com não sei quantas medalhas, né? Subir no pódio, né? Muito bom. Então, tipo assim, você vê a realização, você vê realmente assim a transformação do esporte. E são várias modalidades. E como a gente falou, o esporte de luta mesmo, que tem muito, judô, karatê, tudo, é o que mais transforma, é o que mais tira da vulnerabilidade, por estudos também. Né? Então, quando você vê assim, o último sábado que eu fui pro Santos Dumont, era menino tudo chorando, aí eu, não venha cá, você, não, porque eu malhei, eu estudei o ano todo e perdi. Eu disse, você vem o ano que vem de novo, entendeu? Então, é um sonho. Né? Então, realmente, assim, é a menina dos olhos de ouro, porque a gente sabe que a gente vai chegar naquele jovem exatamente para trazer ele, para ele virar um atleta. Que ele sonha em virar para o alto rendimento, é o sonho dele. Mas, de repente, esse sonho não acontece, mas a base foi feita. A base foi feita. Né? A base de entender o esporte, que é respeitar, que é saber ganhar, que é saber perder, que é a importância da inclusão, da educação. Aí o trabalho foi feito. E você vê também um trabalho
da parte das GREs, que são as gerências, Sim. né? Como elas cuidam, como tipo assim, você vê realmente o professor que ele parece que ele vira atleta também. E ele vira pai, ele vira mãe, ele traz, entendeu? É aquele cuidado. Então, realmente, assim, é bonito de ver. Mesmo eu não precisando, eu vou no sábado, vou no domingo. Eles chegam sexta, e aí eu vou sábado e vou domingo, porque é emocionante você ver. É a coisa mais linda. Passou dos Jogos de Escola de Belo Jardim, Gustavo? Pela Você jogava o quê? Handebol. Pela parte diocesana, a gente ia jogar contra o diocesano de Caruaru. A gente ficava nas salas dos colégios, levava colchão, né? Levava tudo dentro do ônibus, assim. Eu já joguei também. Era uma farra só, gente, era muito bom, né? Assim, são memórias que ficam ali, ó, guardadas, assim, não tem jeito pra... Né? Aí tem vôlei de praia. O bom é que são várias modalidades, né? Aí você vai... É um universo ali, porque o Parque Santos Dumont, a gente é muito Gigante. agraciada por ter um parque daquele no meio da cidade, né? No meio da O cidade. coração de Boa Viagem, né? Olha, ali nós temos 30 modalidades gratuitas para o cidadão. O que você quiser, você pode chegar lá e se inscrever e você faz. Muito bonito. Muito, e é gratuito. Eu nem sabia, eu só soube quando eu fui agora secretária, que nós temos 30 modalidades. É bom divulgar, isso eu também gratuitas. sabia. É. Não, Só é chegar no Santos Dumont... Você entra no Instagram do Parque Santos Dumont e tem um link, você vai lá e faz a inscrição. É isso Natação, vôlei de praia, beach tênis, Olha que legal. tudo. Precisa fazer um lá na Zona Norte. O mais concorrido é natação. A piscina é olímpica, né, gente? A piscina é linda ali. É. O centro é lindo, muito bonito, é não muito tem bonito. jeito. A nossa pista de atletismo, Coisa mais linda. coisa mais linda. Estive lá esses Verdade. dias. Inclusive, é uma quadra muito concorrida para os jogos de Muito. futsal em época de chuva, porque eu nunca vi quadras no Recife, todas quando chove tem goteira. Menos a do Santos Dumont. É verdade. Você sabe das coisas do futsal agora, né? Ah, eu sei tudo. Por quê? Lá no Retrô choveu. Eu fui pro Retrô esses dias, né? Fui lá pro Retrô, cheguei lá, Choveu lá. choveu, molhou e Molhou eu a quadra. voltei. Eu falei, o Gustavo falou que não molhava a quadra, molhou a e voltei. Olha, ontem foi a Brincadeira, natação, Gustavo, a é linda a Federação de quadra do Natação foi pedir para fazer o Sul-Americano ano que vem, pedindo um Mundial de Futevôlei, Então, o parque realmente, assim, é um instrumento esportivo para a sociedade impressionante. E também Academia da cidade, Academia Pernambuco. Pernambuco. É Academia isso. Pernambuco. É. É? Desculpa que eu troquei. Não. Tá, desculpa, Beth. Academia da cidade era... Perdão, gente. Academia de do governo Pernambuco. Pessoal, tudo aqui, tudo bem, gente. Né? Sou jornalista esportiva, ainda não cheguei na política, tô Inclusive, cara, chegando. eu fiquei devendo o Instagram do projeto que eu falei, é um projeto de Taekwondo, chamado o Instagram Jovem Ativo e Saudável. Jovem Ativo É um dos Saudável. projetos que da empresa que a gente faz vários projetos sociais. Tem o Cultura é Vida, que é o de música, e o que está hoje é Jovem Ativo e Saudável, que é Taekwondo. Então, pega várias crianças ali do Bongi também, quem quiser, entra também e se inscreve para poder ter aula grátis. Tem Ai, o, que eu não sei maravilha. se no Taekwondo também é kimono, não sei, mas a roupa lá é tudo É kimono. é kimono também, né? O Cleber É kimono, né? E Karine, sabe qual é um dos nossos maiores sucessos no Parque Santos Dumont? 50 a mais. 50 mais. Master. Que massa. Engraçado que a saúde hoje, né, assim, as pessoas estão se movimentando mais, não é, Ivete? Você não tem noção, as 50 a mais, 60 a mais, é tudo fazendo funcional, viu? E agora nós vamos ter o Jogo da Pessoa Idosa, que é um sucesso. Ainda tem, e no final é o baile no Clube das Pais. Minha gente, que coisa legal! É o máximo. A gente fez algumas matérias com os jogos, não é, Luana, da pessoa idosa, muito bacana. Vamos fazer esse ano de novo. Vamos. Isso é o cuidado que, né, que as pessoas estão vendo hoje, de se cuidar, de se movimentar, Isso. de coisas básicas, de levantar e sentar, levantar o... Não é? Isso a gente precisa movimentar. E eu vou soltar aqui, porque eu não posso dizer. Fechado aqui. Vai ter um sucesso na praia, no verão, esse ano. E, primeira mão? Não posso falar, não Já posso. Um deixou no ar, já spoilerzinho. Ivete, Uma arena secretária. esportiva. Eita, Se coisa apertar, boa. sai mais. Se mais por... Não, é só isso. Só isso. Ô, Dudu, você veio pra cá só falar de futebol? Não, Não, uma coisa vamos pra tocar gente. sanfona. Organize aí sua sanfona. Enquanto eu vou acostar aqui Gustavo em relação ao retrô. Né? Gustavo, quais são os próximos passos do retrô? Me fala. Ganhar o próximo jogo e sair da série Da zona de da zona de rebaixamento. rebaixamento. Esse é o próximo passo, é o passo mais próximo que a gente vai dar, Que tem que ser feito. que tem que ser feito. Eita, gente.
O Náutico tá no G8, né? Pelo menos um já tá no G8, garantido. Que bom, né, Bruno? Eu fico imaginando o Bruno Becker, meu Deus, assim, tentando organizar o Mas time. futebol é uma coisa louca, Kalina. Não, Numa semana é muito você. louco o Veja, futebol. se a gente ganha 2 e o Náutico perde 2, inverte, entendeu? O futebol é um negócio maluco, além de ser uma máquina de moer gente. Mas Né? não tem muito tempo pra isso, não. Mas assim, o Becker, rapidinho, na pincelada, o Becker tá com o time no G8 e a diretoria fervendo ali nos bar. Deixa o homem trabalhar, minha gente, pelo amor de Deus. Não tem Isso, como. lá a gente não tem Não esse tem esse problema. problema, né? Que bom. Que bom. É o lado porque- bom, é o lado bom. É o lado bom, né? Deixa o Hélio trabalhar. Tem a imprensa de Pernambuco boa e tem a imprensa má. Então a gente não seguia por. Quando a gente quer algumas opiniões, a gente liga para os amigos. Kaline. Eu faço parte da boa. Faço parte da Que boa. coisa Mal boa. entrou a gente, Coreia do por Norte, só favor. entra que a gente quer. Eu porque tenho passe livre. você tem. Porque também tem cada absurdo, né, cara? Eu não Você não eu vai não tenho falar, advogado mas- para esse momento. Mas você tem cada absurdo. Ô, Dudu, por favor. Vamos Júlio embora. começou, chama de ressaca do São João ainda. Rapaz, vou fazer uma música aqui. Qual é o seu Instagram, Dudu? Dudu do Acordeon. Dudu do Segue Acordeon, aí. por Vou favor. fazer uma música aqui, eu vi um cara falando mal do Nordeste há um tempo Ai, atrás. gente. E a gente se arreta, né, como diz. E o nome da música é Não Fico Calado Não. A música é assim, ó. Na minha veia corre sangue sertanejo, digo isso ao mundo inteiro sem me vergonhar. Eu sou da terra de Luiz Luar Gonzaga, esse é mais um motivo pra me orgulhar. Na minha terra tem Jackson do pandeiro, tem forró o ano inteiro, tem chachado e tem baião. Sou nordestino com muito amor, sou também pernambucano com muita satisfação. Se alguém vier de outra região pra falar mal do meu Nordeste, não fico calado não. Não fico calado não, não fico calado não. Se fala mal do meu Nordeste, não fico calado não. Não fico calado não, não fico calado não. Se fala mal do meu Nordeste, não fico calado não. Ah, Essa é nossa. Show. De maneira alguma, não fique calado, não. Gavetei e fiz essa música. Ó, uma paradinha, um alô para nossos parceiros, por favor. O Clube FPS Esportes, um novo conceito de clube. Entra aí no Instagram, @FPS Esportes, tá lá. Dá uma olhadinha, tem muitas modalidades esportivas. É um centro muito moderno para você e para toda a sua família. E também tem a nossa Unibra, nossa parceira aqui, Centro Universitário Brasileiro, que é o segundo maior centro, não é, do Nordeste. Tem lá também no Instagram, vai lá. Ó, esse período tem de vestibular, tem vários cursos e com o conceito do MEC, ó, altíssimo. Aproveita. Diz que viu aqui no podcast Além das Linhas com o Carlos Braga, tem um desconto bem especial do nosso presidente Laércio Guerra. Tá liberado, ok? Tá liberado. Liberadíssimo. E lá você conhece a Unibra, né? Você já foi Conheço lá. demais. Né? Academia. Só não estudo lá. Que pena. Perdi meu estágio, Ivete. A Unibra tem academia, restaurante, salão de jogos, esmalteria. É uma cidade, você faz tudo lá, até estudar. Até estudar. Que coisa boa. Muito bacana. Ivete, quais são os próximos projetos do governo? O que é que tem pela Veja bem, a frente? gente tem muita coisa boa pela frente, a gente está vendo aí fazer um chamamento público para a gente, porque a gente tem uma dificuldade, Kaline, da gente chegar no pequenininho. E a governadora quer muito chegar no invisível. Isso é uma coisa que ela falou desde o primeiro dia de mandato dela. É uma coisa que não, aquela história, não deixar ninguém para trás e chegar no invisível. E o esporte, a gente sabe que a gente tem aquele professor que faz na garagem da casa dele, 40, tipo, essa semana passada eu recebi um professor de karatê que ele disse: doutor, eu queria 40 kimonos, minto, 20 kimonos, porque eu trabalho com 40 crianças abusadas. Então, tipo assim, e eu não posso dar, né? Porque você sabe, tem toda a questão dos órgãos de controle e a gente não pode chegar e dar, né? Então, eu peguei uns parâmetros de uns editais que o governo está fazendo e a gente vai fazer alguns processos análogos a nível de um chamamento público e a gente vai constituir uma comissão com ação social, com crianças de juventude e vamos premiar, né, aqueles projetos das melhores e excelentes práticas esportivas. Então, com recursos, né, para ele investir, recursos pequenos, né, exatamente para isso. Porque a gente já tem o fomento, que é um edital que a gente pega um recurso maior e dá para projetos maiores, e também temos a lei de incentivo, do qual
a gente, né, tem a renúncia de receita do Estado e a entidade vai precisar captar junto às empresas. Mas, tipo assim, para a gente chegar no pequeno, que é quem realmente precisa e quem faz aquele trabalho de base, de campo de várzea, de terra batida, tudo. Então, a gente vai fazer esse concurso para chamar essas entidades, a gente fazer uma curadoria, ver quem trabalha seriamente e quem precisa para chegar com esse recurso e a gente transformar essas vidas. Oh, que coisa boa, que boa notícia, né, Lu? Tem muita gente trabalhando em prol do esporte, em prol de vidas. Exatamente, Ivete, né? entendeu? Isso que é o mais bacana. Também a gente vai chegar com areninhas, né? A governadora está licitando para a gente levar areninhas, né? Com Campo Society, com né, grama sintética. Então a gente vai colocar nos municípios as areninhas, vai chegar com a mesa, né, a mesa de futebol, a gente vai chegar nas escolas. Ela está com um programa Escola Aberta, que ela está abrindo as escolas de alta vulnerabilidade. A gente fez um mapeamento, então as escolas que têm maior vulnerabilidade estão sendo abertas dia de sábado, com um projeto esportivo, para exatamente a criança não ficar sem fazer nada, já que ela não tem... Ela não tem a escola mais integral aos finais de semana, então a gente está abrindo com o treinador físico, com o professor, com o CREF junto, com o recreador, a cultura também está chegando para essas crianças ficarem ocupadas. Então, realmente, assim, são várias ações que a gente está querendo que essa criançada fique ocupada, entendeu? E ocupar com o esporte, sabe, para chegar junto. Gostei muito. Eu ficaria aqui, gente. E tem uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, que a Secretaria de Esporte faz, é o programa Passaporte Esportivo. Eu ia dar uma pincelada. Gente, é maravilhoso. É tipo assim, a gente tá no sinal e quando eu vejo, tá o kimono de karatê, Gustavo, com um saco cheio de amendoim, vendendo amendoim. Aí quando eu vejo ele cheio de medalha, de sul-americano, de tudo, eu disse, o que é que você quer? Ele disse, uma rifa. Para quê? Ele disse, não, porque eu quero ir para Fortaleza, porque eu sou campeão, tricampeão. Eu disse, mas o governo tem uma passagem para lhe dar. De graça, eu disse, gratuita. Você só precisa ser convocado. Você ser convocado pela sua federação, pela confederação, mostrar que você vai, mostrar sua inscrição. Existe um protocolo de requisitos, mas você comprovando tudo isso, eu já paguei passagem para Dubai, Havaí, e aí vai. A gente já está aí são mais de 200 passagens só esse ano, custeando atletas para que eles nem imaginam, ninguém sabe disso. Também não sabia. Não, a gente acompanha esse trabalho do governo, né? O passaporte esportivo é algo que mexe muito com o desporto de Pernambuco, atletas do individual. Muito, assim, que tem... E é muito certinho, sabe, Gustavo? Tem todo um protocolo, mas, assim, é muito correto. Muito. Ele assina um termo de compromisso. Tudo isso, é muito bacana esse projeto do passaporte esportivo. Já vem há algum tempo trabalhando e esses atletas são beneficiados, né, com essas passagens para disputar campeonatos e trazem, sim, medalhas, né? Trazem. Impressionante. É muito bacana. Fora o Bolsa Atleta, o Bolsa Técnico e o Time PE, né, que a gente tá. A gente é o programa de Bolsa Atleta que mais investe no Brasil. Pernambuco nós temos 1.241 atletas bolsistas. É o maior programa do Brasil. Nós temos uma fábrica de atletas aqui em Pernambuco, né, de várias modalidades esportivas, assim. A gente pensa muito no futebol, Gustavo, porque o futebol ele mexe com a emoção em uma massa, né, em um grande público, uma grande torcida. Mas tem vários atletas de várias modalidades do individual que rodam o mundo afora. Eu falei assim, no Compaz, do Alto da Terezinha, se eu não me engano, ali é uma fábrica de judô, de judocas, de brasileiros, de mundiais, de tantas coisas que participam. Né? Parabéns, mais uma vez. E como o Gustavo falou, o esporte é caro. É. Então, quando você chega com a bolsa, assim, a mãe é a primeira a lágrima escorrer. Só olha, eu ia rifar a bicicleta para comprar até o uniforme, né? Porque um uniforme, vamos dizer, um uniforme de R$400, um kimono hoje é caro. Entendeu? Né? Metade do salário mínimo, praticamente, pois né? é, entendeu? Viver no Brasil é caro. A alimentação é muito cara. Então, e quem é atleta tem que se alimentar muito bem. Pois é. Não é isso? Nossa bolsa pode chegar até R$2.500, dependendo, né, dos critérios que ele complementa. Então, realmente, R$2.500 para um atleta é maravilhoso. Nossa! Fora que ele também pode receber, uma coisa não obsta a outra, ele também pode receber a federal. E a federal também, ele pode receber as duas, Dudu. Você tem um filho atleta, aí você sabe como é. Nossa, é patrocinadores. E são muitos patrocinadores que a gente encontra aí, independente da realidade financeira, né? E em busca de um sonho, não só o sonho do filho, mas em busca de um sonho de mudar a vida da família inteira, do pai, da mãe, de uma casa própria, de morar em um lugar melhor. São muitos sonhos que o esporte proporciona, não é verdade?
Gente, eu ficaria falando com vocês o tempo todo. Vocês retornem, por favor. Vamos deixar a segunda edição marcada? Por favor, vamos sim. Ô, secretário, volte mais vezes. Por não. Vou voltar para dizer o do verão. Por favor. E mais detalhes da Copa, tem da Rainha Da Marta. Rainha Marta e Maria Bonita. Maria Bonita tem pela frente, né, em Temos, novembro. Temos. Tem aí a Copa do Mundo, Recife será a sede. Isso. Vamos receber jogos aqui. Organizar a arena direitinho. Vamos Por favor, organizar a organize a arena. cidade para receber esse povo. Vamos. Para que eles venham e saiam falando bem Vai do dar nosso tudo estado, certo. né? Nosso país. Gustavo, organiza o negócio lá em cima, por Fique favor. tranquila. Tá tudo certo. Tá já. tudo certo. Semana que vem a gente já vai ver outra história. Eu quero isso, por favor. Quero Sim. falar bem de lá em cima no programa também. Você não veio só falar, canta pra gente pra encerrar o programa? Vamos fazer, agradecer o convite seu, Kleber. Aqui tem duas estruturas que eu sempre fui admirador, né? Que é da FPS e também lá do Retrô, que eu acompanho. E reencontrando aqui com o Ivete agora, ela, né, como secretária, estou muito feliz, né, desse reencontro e Eles parabenizar lá em pelo Belo trabalho. Jardim, na sua cidade. Lá em Belo Jardim? Oi, Festival Serra dos Ventos. Oi, eu Serra chamei fechou ele. lá. Eu fiz o festival e Sim. contratei Mas Dudu. Ivete, por que você não me convidou, Ivete? O Né? povo nem sabe que você é do Belo Jardim. sabe? Não, Eu por vim saber favor, um dia desse. não. Eu vim Que saber um isso? dia desse. Pois então você já está contratada para Serra do Vento, em Por agosto. favor, é um frio lá, É, um um friozinho friozinho bom. gostoso. Você sabia que eu Hum. não conheço nem a Serra dos Ventos, que já ouvi falar tanto, Não. e nem a outra, Serra Negra. Tem que Também ir, não, tem não, que Serra ir. Negra Juro, não, não mas Serra conheço. dos Ventos é maravilhoso Tem que lá. ir. E Todo tá mundo crescendo fala, né? muito, né? Um abraço a Belo Jardim. Beautiful Gardens. É só internacional. Dudu, muito Mas obrigado, volte mais vezes. Eu que agradeço, vou fazer aqui essa mistura, né, que eu sempre faço, vou ficar devendo um hino do Retrô, mas manda pra mim que eu vou mandar isso. Dudu, e só lembrando, pra quem tá nos assistindo, por favor, se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais, por favor, curte lá, tá? E toda segunda-feira, às 14 horas, sempre um episódio novinho pra você, falando sempre também do futebol e do esporte pernambucano. Mais um espaço pra gente debater e mostrar as nossas caras, né? Os nossos atletas e os nossos projetos pra todo o mundo todo, né? A internet, ele não tem aí, né, uma retranca, ele é aberto pra todo mundo. Então, até a próxima segunda-feira, às 14 horas, um episódio novinho só pra vocês. Valeu! Termina assim o show. Torcida do Santa. Cadê a torcida do Náutico? Torcida do Sport. Sentir mais firmeza no esporte, viu, Dudu?